Vamos ler alguns versículos para iniciarmos nosso estudo nesta noite, de Filipenses, no capítulo 2. Vamos ler então, meus irmãos, a partir do verso 1, capítulo 2, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Vamos ler também o 14 agora, que diz assim, Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, que o Senhor, neste momento, nos conduza no estudo da sua palavra, para que nós possamos compreender mais um pouco, Senhor, da tua verdade, do teu ensino das Escrituras, e sejamos grandemente edificados. E pedimos também que irmãos nossos, não podem ver hoje aqui, mas que vão depois ouvir pelas gravações, que o Senhor abençoe, que o Senhor edifique a todos em nome de Jesus. E essa leitura desse livro tão precioso, Senhor, realmente essa série seja de grande edificação para a nossa alma, cada terça-feira. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos, Senhor, em Cristo. Para a tua glória oramos, para o nosso bem, em Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, nós vamos continuar o estudo, a leitura, irmãos, do capítulo sobre os deveres dos membros da Igreja de Cristo Jesus, né? Nós já lemos, pela graça de nosso Deus, estamos prosseguindo, devagarzinho, nós estamos prosseguindo, né? Lendo esse livro precioso. Aí nós já lemos a primeira parte do livro. Aliás, perdão, estamos ainda lendo, né? Estamos no último capítulo da primeira parte, que é a natureza da igreja. O livro se divide em 4 partes: a natureza, a autoridade, o propósito e o culto da igreja, né? Nós já lemos as marcas, já lemos a introdução, já lemos as marcas, já lemos sobre a membresia da igreja, e agora nós estamos nos deveres dos membros da igreja, sendo que essa primeira parte ainda, da natureza da igreja, que nós falamos então sobre as marcas da unidade, verdade, unidade, pureza, verdade, são as 3 marcas que o pastor lhe destaca aqui. E a membresia da igreja, nós vimos sobre a necessidade bíblica de nós sermos membros da igreja, guardando aquele resumo, né? Podemos resumir assim numa frase: aqueles que são de Jesus, que pertencem à igreja de Jesus, invisível, ou seja, espiritual, quererão se congregar na igreja visível, que é a igreja local, e eles vão procurar uma igreja local para se congregar. Então, um sinal de amor a Jesus, amar a sua igreja e querer congregar e ter comunhão com a igreja. E agora nós estamos vendo
depois de tratarmos da membresia da igreja, nós estamos vendo sobre os deveres destes membros da igreja, que tem a ver, meus irmãos, com as mesmas marcas da igreja. O pastor Jeffrey Johnson, ele coloca na introdução deste capítulo, muito precioso esse capítulo, ele coloca assim, eu vou ler aqui rapidamente a introdução, que ele diz assim, está na página 79, todo cristão tem tanto a responsabilidade como o privilégio de participar e compartilhar do dom espiritual que Deus tem dado à igreja. Todo cristão foi enxertado no corpo de Cristo e pessoalmente recebe dons do Espírito Santo. Romanos 12:6, para ajudar no crescimento espiritual dos outros membros do corpo de Cristo. Efésios 4:16. Pelo fato de que a igreja, como comunhão dos santos, é a portadora oficial da verdade de Deus e é constituída por aqueles que foram santificados e unidos em Cristo Jesus e que regularmente se reúnem para adorar a Deus por meio da observação das ordenanças e de ouvir a pregação da palavra, os principais deveres e privilégios de cada membro da igreja é... Aqui ele dá um resumo do que ele vai falar no capítulo. Ele diz assim, os deveres e privilégios de cada membro da igreja é manter a unidade através do amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo e crescer no conhecimento da verdade. Veja então que os deveres são 3, ou existe um dever tríplice, né, de 3 partes que cada membro da igreja ele deve executar. E é um privilégio também manter a unidade, e isso vai acontecer através de um amadurecimento santo em nível pessoal e corporativo, né? Então essa unidade, esse amadurecimento vai ser tanto pessoal como junto com a igreja toda reunida, e um fortalecendo o outro, e crescer no conhecimento da verdade. E essas coisas estão unidas, conforme nós vamos ver na continuidade do capítulo. Você mantém a unidade quando você vai amadurecendo, tanto pessoalmente como com a igreja. Então, quanto mais maduros são os membros, mais unidos eles estão, né? Nós podemos dizer assim, que onde há desunião, há também imaturidade, né? E isso está ligado ao crescimento no conhecimento da verdade. Então, quanto mais eu conheço de verdade, a verdade, eu conheço de fato a verdade, mais eu estou maduro e mais eu estou unido, eu estou trabalhando para a igreja de Deus. Aí o pastor então começa a falar do primeiro dever, que é a unidade. Ele diz que a unidade dos cristãos é bela aos olhos de Deus, e ele fala que essa unidade, ela evidentemente está não nas panelinhas ou em discórdias, não é? Ele coloca aqui na página 81, ele diz que existe essa unidade do Espírito, existe aquilo que o Senhor estabelece pelo Espírito Santo, ou seja, ele nos une com a sua igreja, mas infelizmente nem sempre isso acontece. Existem discórdias, divisões, panelinhas, muitas vezes nas igrejas. E ele dá 2 causas disso, né? Eu só estou relembrando o que nós lemos na semana passada. Primeiro, a falta da regeneração espiritual, ou seja, pode ter ali no meio da igreja pessoas que não são realmente cristãs, e essas pessoas semeiam discórdia, divisão. E em segundo lugar, devido também ao próprio pecado que ainda está nos regenerados. Então, os regenerados, eles também precisam tomar cuidado com o seu próprio pecado. É o orgulho, como ele diz aqui, onde quer que o rancor e o orgulho residam, a unidade terá dificuldade em prosperar. Portanto, não existe nenhuma igreja perfeita, ele diz. Cada membro da igreja é chamado a lutar contra o pecado e a trabalhar para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então veja que a unidade ela existe pelo Espírito Santo. Nós não produzimos essa unidade, ela é um milagre, né?
mas nós somos chamados a lutar por ela, a mantê-la, a lutar para que ela seja mantida. Aí ele dá algumas recomendações, conselhos práticos sobre como é que os cristãos vão manter isso. A primeira coisa é que os membros devem ser ativos e fiéis em sua participação na igreja, né? Então eles devem estar na igreja, participando da igreja, ordenado. Ele diz aqui na página 81, os cristãos são ordenados a manter a comunhão com os santos, a não abandonar a congregação local. Portanto, quando os cristãos deixam uma igreja para cultuar em casa, eles estão falhando em manter a unidade do Espírito. Então, devem aderir ativa e fielmente à membresia da igreja, participar, estar presente, procurar comunhão com os irmãos e assim por diante. Eu li esse texto aqui, que nós devemos não fazer nada por contenda, como diz Paulo em Filipenses, ou vanglória, mas que nós devemos seguir Jesus, que foi humilde, né? Que se humilhou, e que no versículo 14 ele diz: fazer todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então nós temos que fazer tudo não para a contenda, para a desunião, mas para a unidade da igreja, para sentir a mesma coisa, como Paulo diz. E nisso nós vamos estar seguindo o exemplo de Cristo, nós devemos fazer seguindo o exemplo de Cristo, nós vamos ser luzeiros nesse mundo de trevas, nesse mundo que só tem contenda, né? Só tem briga, só tem confusão, egoísmo, maldade. E a igreja deve mostrar o Evangelho, a luz do Evangelho. A segunda coisa que o pastor fala aqui, que eu comecei a ler semana passada e que eu quero ler hoje, sobre como nós devemos manter esta unidade, está ainda aqui na página 83, é que os membros devem servir uns aos outros. Então, a outra forma de nós mantermos a unidade, a primeira é sermos ativos e fiéis na participação da igreja, participar da igreja ativamente, fielmente. Mas a segunda é sermos membros que servem uns aos outros, servir os nossos irmãos. Vamos ler então essa segunda parte, está na página 83. Diz assim o pastor Jeffrey Johnson: não só precisamos dos dons espirituais de outros cristãos, mas outros cristãos também precisam dos nossos dons espirituais. E se os outros precisam do que Deus nos deu, então nós somos responsáveis por ajudá-los. Romanos 12, do 3 ao 8. Todo cristão, afirmou o renomado teólogo de Princeton, Charles Hodge, é responsável em sua fé e conduta para com seu irmão no Senhor, porque ele constitui com eles um só corpo e possui uma fé e uma vida em comum. Em outras palavras, Deus não nos chamou ou capacitou para nos concentrarmos em nós mesmos. Pelo contrário, Deus nos chamou para usar nossos dons e recursos em prol do crescimento do seu corpo. Essa é uma responsabilidade nossa, como Don Whitney explica a respeito de servir a igreja. Quando Deus cria partes do corpo, seja para corpos físicos ou espirituais, Ele as cria para desempenhar uma função específica em um corpo específico. Independente do seu nível educacional, QI, experiência ou talentos, se você é um cristão, há uma função na igreja que Cristo intencionou para você. Você está lá por uma razão, e não apenas por si mesmo e pelo que pode obter da igreja. O plano de Deus para a igreja envolve que cada membro ministre ao restante da igreja, pois dessa forma cada um de nós supre algo de Cristo aos outros. Fecha aspas, né? Então a citação aqui que o pastor Jeffrey Johnson faz. Continuando, o pastor Jeffrey Johnson volta a dizer: portanto, temos o dever de viver para o Senhor, não apenas para o nosso próprio proveito espiritual, mas também para o proveito de nossos irmãos e irmãs em Cristo.
Portanto, não é uma coincidência que os membros do corpo de Cristo tenham sido capacitados com dons de forma variada e diferente, e estes dons espirituais diferentes não devem ser desperdiçados em autoconsumo egoísta. Os cristãos usam mal a medida da graça que lhes foi concedida por Deus quando se abstêm da comunhão dos santos e permanecem ativos no corpo de Cristo. Desse modo, cada membro do corpo deve desempenhar a função e exercer os seus dons espirituais para o benefício geral do corpo. Como disse o apóstolo Paulo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. Filipenses 2,4. O benefício para cada membro do corpo de Cristo é enorme. Tudo o que o pé precisa fazer é ajudar o corpo a andar e, em troca, o pé tem os olhos para ajudá-lo a ver, a mão para ajudá-lo a trabalhar e o resto do corpo, ligados à sua cabeça que lhe dá vida, Jesus Cristo, para ajudá-lo a se tornar um homem completo sem falta alguma. Como esses dons de Deus são designados para a edificação do corpo de Cristo, então a igreja local é a única realidade visível e tangível desse corpo, é o cenário adequado para os cristãos exercerem seus dons. Assim, cada membro da igreja é chamado para amar, cuidar e orar. Ele vai citando aqui, né? Amar, 1 Pedro 1:22, cuidar, 1 Coríntios 12, 24, 26, orar, Tiago 5,16, honrar, Romanos 12,10, submeter-se, Efésios 5,21, uns aos outros como ao Senhor. Servir, meus irmãos, servir com os nossos dons, com os nossos talentos. Basicamente, o ensino desse parágrafo, desse ponto, é que, além de eu participar da igreja, né, ativamente, mas aqui é uma continuidade do primeiro ponto. Eu participo na medida que eu exerço os meus dons e que eu contribuo para o benefício dos irmãos. Aqui o pastor ele usa a ilustração do próprio apóstolo Paulo, que Paulo coloca que a igreja é como um corpo. Então, o nosso corpo, nós sabemos como funciona. Os nossos olhos não podem andar, eles precisam dos pés para andar. Eles se beneficiam dos pés. Os pés não podem enxergar, mas eles se beneficiam dos olhos para poder enxergar. Então, o dom da visão complementa o dom, vamos dizer assim, da caminhada, né? Então, os pés caminham pelo que os olhos mostram e os olhos caminham pelos pés. Então, assim é a igreja. Então, eu tenho um dom, vocês têm outros dons. Isso, como o pastor aqui cita, faz uma citação, é que não importa o QI, a inteligência, o nível social, nada dessas coisas, porque Deus ele dá dons para todos, ele dá talentos. E eu creio que aqui nós podemos incluir tudo mesmo, né? Por exemplo, só o fato de termos homens e mulheres na igreja. Deus deu homens e deu as mulheres para a igreja. E eles são diferentes, são os dois sexos que se complementam, né? E se complementam inclusive na função da igreja. Quer dizer, a igreja, os homens têm um papel com seus dons da masculinidade e as mulheres com os dons da feminilidade. Assim é a questão, também podemos incluir aqui de uma maneira mais abrangente, a questão da cultura. Tem pessoas que têm um conhecimento intelectual, pode ajudar a igreja naquela área, né? Pode servir aos irmãos com seu dinheiro, com a sua renda, serve a igreja com a sua renda. Uns têm mais que outros, então ajudam mais nessa parte que outros. Então, irmãos, dons de administrativos e tanta coisa, níveis espirituais diferentes. Um irmão é mais maduro que o outro irmão e vai ajudar o outro irmão na sua maturidade, no seu crescimento espiritual. Então, irmãos, a comunhão. Nós temos que fazer amizade com os irmãos, nós temos que nos aproximar dos irmãos,
amar os irmãos, servir aos irmãos com aquilo que nós podemos, com aquilo que o Senhor Deus ele tem realmente nos concedido, né? Gostaria de ler o texto aqui que ele cita, de Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos dar uma olhadinha aí, irmãos? Abra comigo, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 3 ao 8, não é? Ele diz assim, Romanos capítulo 12, verso 3: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Veja que cada um tem um certo talento ou papel na igreja, e esse deve ajudar um ao outro. E, irmãos, como exemplo do corpo que eu dei, que o pastor Jeffrey Johnson está baseado em Paulo, né? Por exemplo, a Carolina, ela é beneficiada pelo Maurício, e ambos são beneficiados pela irmã Silvana, né? E vamos dizer assim, e ambos suprem a irmã Silvana também, porque cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Então, todos vocês, de uma certa forma, me servem, a mim que sou o pastor aqui da igreja, né? Vocês me servem de várias e várias formas, né? Cada um contribuindo no seu dom, no seu talento. E eu sirvo vocês. Então, é como o olho e o pé. O que eu tenho, eu ofereço. O que Deus tem me dado, a graça, né? E o que vocês têm, vocês me oferecem. E assim, um oferece ao outro, e toda a igreja caminha e cresce por Cristo operando em vários membros, capacitando-os com os dons, oportunidades, talentos diferentes, e que todos vão ajudar. Então, é isso que Paulo está colocando aqui, irmãos, e que Deus ele vai operando, como no corpo mesmo físico, para que toda a igreja ela venha a crescer e se fortalecer. E isso é importante diante desse ensino, que então cada um de nós, você foi chamado por Deus como homem, mulher, como dentro daquilo que você tem recebido, as suas capacidades, seus talentos, para ajudar a igreja de Deus nas diversas necessidades dela, mas fazendo com amor, servindo aos irmãos, né? E nós temos que servir. Um ponto aqui importante, irmãos, é que o pastor encerra esse trecho, colocando o espírito desse serviço, né? Quando ele diz assim: cada membro da igreja é chamado para amar, cuidar, orar, honrar, submeter-se uns aos outros como ao Senhor. Isso aqui é serviço. Quando eu faço isso, eu estou preservando a unidade da igreja, eu estou fortalecendo a igreja na unidade. Então, eu amo meus irmãos, eu cuido dos meus irmãos, eu oro pelos meus irmãos, eu honro os meus irmãos, e aqui tem uns textos que depois vocês podem ler. Eu me submeto aos meus irmãos, eu honro, né? E submeto aos meus irmãos, submeter-se uns aos outros. Então, veja que isso é servir, e servir dentro dos dons, né, que o Senhor tem nos dado. Assim como a família, o marido serve a esposa serve o marido, e ambos servem os filhos servem os pais. Assim na igreja, cada homem, cada mulher, nos seus dons, nos seus talentos, amando, orando, cuidando dos seus irmãos, submetendo-se aos seus irmãos, honrando os seus irmãos, eles vão servir uns aos outros. E de acordo com os dons que
que o Senhor tem dado a eles. Tá certo, irmãos? Então nunca pense que você não é importante para a igreja de Deus, né? E não precisa de cargo para isso, não precisa de cargo. Precisa de cargo porque cada um tem a sua forma de contribuir pessoalmente, chegando com o irmão, contribuindo, exortando, animando, exercendo misericórdia. Às vezes o irmão está precisando, necessitando, amando, servindo, orando, né? Não precisa nem de cargo, nem de holofotes, né? Porque isso não é a busca de nós queremos aparecer, né? Nós queremos que os outros vejam o que nós estamos fazendo, mas fazer isso por amor, para honrar a Cristo, não para honrar a nós, mas para honrar a Cristo. Então as coisas muitas vezes são feitas sem holofote, né? Aquele irmão que vai à igreja, aquele irmão que aconselha outro irmão, que ajuda às vezes financeiramente um irmão que está necessitando, ora pelo irmão, dá uma exortação de consolo. Tudo isso é serviço, irmãos. E isso, de acordo com os dons que o Senhor ele vai nos dando, ele vai operando na nossa vida, né? Então, assim que o Senhor quer que nós sirvamos uns aos outros. Outro ponto aqui que o pastor fala, o tempo passa rapidinho, né? Mas eu vou só começar aqui, porque esse outro ponto ele é muito importante, como todos os outros, e ele é um pouquinho extenso aqui essa parte, então eu sei que eu não vou conseguir completar hoje, mas semana que vem, se Deus quiser, nós vamos começar agora, aí semana que vem a gente vai continuar. Mas o outro ponto, para manter a unidade, veja o que nós vimos já para manter a unidade: participar ativamente, servir e agora amar e honrar uns aos outros. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. Aliás, ele já falou, né? Anteriormente, no finalzinho do ponto anterior, que devem amar, orar, cuidar, orar, honrar e tal. Mas aqui ele vai agora tomar esse amar e honrar uns aos outros. Nós devemos ter nossos irmãos em estima, em honra, devemos amá-los, amar os nossos irmãos. E como é que nós fazemos isso? Veja, na medida que nós vamos amando, nós vamos honrando os nossos irmãos, nós vamos preservando a unidade da igreja. Eu vou mostrar agora para vocês, de acordo com o que o pastor explica aqui, que é muito bíblico, que existe uma forma de fazer isso, e existe uma forma que não é fazer isso, né? Que é exatamente o oposto disso. E que a forma de amar e honrar os nossos irmãos, ela preserva a unidade da igreja. E a forma de não amar, a outra forma que combate isso, evidentemente vai semeando divisão, contenda na igreja de Deus. E por isso que Paulo diz lá: nada façais por contenda, nem por vanglória, né? Então vamos ver o que o pastor ele coloca aqui. Os membros devem amar e honrar uns aos outros. Aí ele coloca assim: é fácil semear contenda ou discórdia na igreja, mas ai daqueles que plantam tais sementes perversas na vinha de Deus. Deus odeia o pecado, e é pecado, um grande pecado, semear contenda entre os irmãos. Provérbios, como diz lá em Provérbios, né? Tudo o que divide o povo de Deus e prejudica a unidade da igreja é certamente um pecado grave. Se nos é ordenado que mantenhamos a unidade, devemos perceber que pecamos contra Deus quando iniciamos a discórdia entre os santos. Sendo assim, Paulo nos exorta: andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, do 1 ao 3. Aqui estão listadas muitas das características necessárias para a unidade. Humildade, mansidão, longanimidade e amor.
O mandamento é que utilizemos essas características para guardar a unidade do Espírito. Essa exortação implica que a unidade não pode ser dada como certa. Ainda existe egoísmo dentro de todos nós e o pecado continuará a ocorrer dentro da igreja. É por isso que a longanimidade, perdão e amor são atributos necessários para os santos. Se não houvesse egoísmo e hipocrisia na igreja, não haveria necessidade de longanimidade e perdão por muito tempo. No entanto, a longanimidade e o perdão são necessários porque o perigo da discórdia e das facções está sempre presente. Todos nós somos chamados a exibir e mostrar o fruto do Espírito, porque fomos encarregados por Deus de fazer tudo o que pudermos para manter a unidade que foi estabelecida pelo Espírito. Se desconsiderarmos essa obrigação, estaremos vivendo em pecado. Com isso em mente, nós devemos guardar nossos corações. Antes que a discórdia irrompa abertamente, ela primeiro acontece no interior. Uma vez que nos tornamos críticos e infelizes com algumas coisas, se não lidarmos adequadamente com as nossas preocupações, começaremos a procurar por problemas. E assim que começamos a procurar problemas, as comportas se abrirão e veremos ofensas por todos os lados. Embora não possamos abandonar a igreja imediatamente, nossas afeições já começaram a se afastar da congregação. Embora ainda participemos do corpo, nossos corações já saíram. Lentamente, mas gradualmente, começaremos a faltar às atividades da igreja, até nos removermos por completo, causando uma ruptura na unidade da igreja. Devemos lembrar que é pecado abrigar animosidade para com o irmão da igreja e não buscar a reconciliação, Provérbios 10, 18. Ficar ofendido secretamente e não procurar perdoar leva à separação de amizades e rompe a unidade da igreja. Portanto, devemos ter o cuidado de guardar os nossos corações contra todas as formas de ressentimento, inveja e orgulho. Devemos cultivar o amor pelos nossos irmãos e nunca permitir que amarguras ou contendas destruam nossas afeições pelo povo de Deus. Um espírito crítico é contagioso. Ele pode se espalhar rapidamente por toda a congregação. Queixas sutis, mesmo quando legítimas, muitas vezes geram descontentamento, e o descontentamento frequentemente se espalha até causar uma divisão dentro da igreja. Embora possa haver preocupações legítimas, essas queixas podem ser mal interpretadas e causar discórdia. Por vezes, isso começa com uma simples preocupação, mas a preocupação logo se transforma em fofoca. Ao invés de procurar lidar com o problema biblicamente, o problema é muitas vezes comunicado a outros. Além disso, é natural para nós, quando ouvimos críticas, responder com nossas próprias críticas. Nós nos tornamos críticos, e os nossos espíritos críticos influenciam os outros a serem críticos. Não só pecamos em nossos próprios corações, mas também temos levado os outros a esse mesmo pecado. Deixamos de promover a unidade e, ao invés disso, passamos a semear semente de discórdia entre os santos. Não é errado ter preocupações, mas uma vez que temos prazer em apontar falhas e em compartilhá-las com os outros, nós falhamos em agir em amor. Temos falado contra os nossos irmãos, e isso é uma transgressão contra a lei de Deus, Tiago 4,11. Os problemas menores devem ser relevados, pois o amor cobre tais coisas, 1 Pedro 4,8. Quanto a preocupações de fato precisam ser tratadas, elas devem ser dirigidas somente às pessoas que estão diretamente envolvidas. Isso deve ser feito com espírito de humildade, com desejo de resolver a questão e com o objetivo de fortalecer a unidade do espírito.
Gálatas 6:1. Deixar a igreja pelas portas do fundo sem procurar resolver as diferenças também não é uma boa solução. Embora alguns possam pensar que estão procurando não perturbar a unidade da igreja, saindo em silêncio, eles ainda estão saindo com diferenças não resolvidas, sem qualquer oportunidade para uma resolução bíblica. Se é de respeitoso abandonar uma amizade sem buscar a pacificação, e ainda mais de respeitoso deixar uma igreja sem primeiro procurar resolver as diferenças que possam existir. Infelizmente, muitos são demasiados precipitados para deixar uma igreja. Uma maneira de manter a unidade, quando ouvimos outros reclamarem da igreja, é redirecionar essa crítica com palavras de graça. Paulo nos ordena que devemos não deixar sair da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Esta ordem é para ser implementada em todas as situações. Se nossa comunicação não procura ajudar os outros em sua caminhada com o Senhor, então devemos abster-nos de falar, até que o Espírito e sua palavra reajuste nossos corações. Assim, quando o irmão da igreja começar a sussurrar ao nosso ouvido, não há necessidade de dizer a outra pessoa que ela está em perigo de fofocar. Nós só precisamos redirecionar a conversa. Uma das melhores maneiras de redirecionar a fofoca é dizendo: você está preocupado com o João? Nós amamos o João. Você já falou da sua preocupação com ele? Se ainda não, ficarei feliz em ir com você. Isso normalmente é efetivo. Independentemente disso, o objetivo é sempre responder de uma forma que procure reconciliar e edificar nossos preciosos irmãos e irmãs, ao invés de derrubá-los. Se nós, no entanto, entrarmos nos seus mexericos, nós compartilhamos da culpa deles. É nosso dever não apenas procurar defender a honra dos nossos irmãos e irmãs, mas também ajudar os outros a se absterem de calúnias. Por essa razão, somos ordenados a sentir o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em suma, devemos nos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Esse trecho, irmãos, é maravilhoso, importantíssimo. Eu fiz questão de ler inteiro, aí semana que vem nós vamos voltar e vamos lendo e vamos explicando as partes, porque aqui tem vários conselhos, né? Então foi importante eu ler todo com vocês agora, para nós pegarmos o todo, né? E irmos já meditando. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos retornar a esse ponto e ir tratando ponto por ponto os conselhos aqui do pastor, que são bíblicos. Mas basicamente o que é? É ter cuidado com fofoca. A fofoca, ela divide a igreja. E a fofoca, ela começa quando alguém fala para você de um outro irmão, sem aquele irmão, evidentemente, aquele irmão não está presente, né? E aí, se você responde, alimenta aquela crítica, já está fofoca, né? Então, você deve redirecionar para que a fofoca acabe ali. E sempre nós temos que tratar qualquer problema com os nossos irmãos com o próprio irmão e nunca falar pela costa do irmão, né? Então, basicamente, o que o pastor vai falar aqui, semana que vem a gente vai explicar melhor, é que nós devemos manter a honra de nossos irmãos e não nos envolvermos de maneira nenhuma em fofoca, porque a fofoca divide a igreja, mas o amor, ele vai nos levar a honrar os nossos irmãos e unir os nossos irmãos uns com os outros. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser, meus irmãos, com a graça de Deus. Vamos orar e nosso tempo já está quase estourando, e vamos passar para o momento da oração deste culto, tá bom? Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado, porque nós tivemos aí o privilégio, a oportunidade de ler mais um trecho deste livro tão precioso. Nós oramos para que o Espírito do Senhor nos ilumine, nos guarde de fazermos qualquer coisa que prejudique a unidade da igreja, mas que nós possamos fazer isso, Senhor, participar da igreja,
servir os nossos irmãos com nossos dons e amar e honrar o nome de nossos irmãos, preservando a unidade da paz. Abençoa aqui a nossa igreja, meu Deus, e todas as igrejas, os nossos queridos amigos que têm tido comunhão conosco, e o teu povo em toda a terra, para que esteja cada vez mais unido e o teu nome seja cada vez mais glorificado. Nós oramos assim em Cristo e nós agradecemos. Amém.